eu te convido a fazer um exercício comigo. Tente lembrar dos fatos marcantes do último ano. Quando você puxa aí, né, esses momentos pela memória, possivelmente você vai se lembrar de situações mais difíceis que você vivenciou nos últimos meses. Normalmente, a gente tem mais facilidade de nos lembrar, né, desses momentos de fracassos e derrotas muito entre aspas, tá? Por conta da forte emoção que associamos a essas situações. Mas é importante a gente saber que também a gente viveu várias vitórias, várias conquistas ao longo do ano. E uma maneira da gente manter nessa memória viva é celebrando essas vitórias, por menores que elas pareçam. E é sobre isso que a gente vai conversar agora no quadro Horizontes Humanos. E o Renê já está aqui com a gente no estúdio para a gente falar um pouquinho sobre a importância, né, Renê, de celebrarmos as nossas vitórias, as nossas conquistas. Eu já vou te adiantar a primeira pergunta, porque eu falei, né, por menores que elas pareçam, mas nenhuma vitória é pequena demais, né, Renê? Com certeza, Vanessa, é um prazer estar aqui novamente. Parabenizo aí todos pelo programa, por esse novo formato. Então, eu vejo que as vitórias elas devem ser comemoradas em qualquer circunstância, né? A gente, na nossa vida cotidiana, tem a mania de esquecer de agradecer e de saudar o cotidiano tão assim banal às vezes, né? A gente se acostuma, por exemplo, às vezes os alunos, né, estudantes, acostumam a tirar boas notas ou notas assim que eles acham satisfatórias, e esquecem de comemorar aquela conquista, né? Cada prova, e isso pode ser entendido para a nossa vida como um todo, cada prova é uma conquista. Então, a gente tem que valorizar aquele momento, sim, porque os momentos não valorizados, eles se tornam momentos, assim, esquecidos. E a gente esquece de entender que aquilo ali foi uma trajetória. A gente tem que olhar a trajetória da nossa vida sempre. Como um todo, né? Exato. Tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. E quando a gente olha, né, com carinho, a gente vê que a gente tem muito motivo para agradecer, né? Todos os dias a gente tem motivo para agradecer e para celebrar. E, Renê, qual que é a dimensão que a celebração traz para a nossa vida, né? De acordo com a psicanálise, claro, mas para o nosso cérebro? Então, a celebração, ela tem uma função, Vanessa, nossos telespectadores, de resgatar na memória elementos mais significativos na nossa vida. Então, é provado hoje até pelas neurociências, a psicanálise também fala sobre isso, que quando a gente tem um afeto numa determinada vivência, por exemplo, a gente vive um momento em família, quando aquele momento ele é muito forte afetivamente, e esses são momentos, por exemplo, de comemorações, da Páscoa, do Natal, de um aniversário, são momentos em que a memória ela é mais afetada positivamente. Então, a gente vai resgatar num futuro, pode ser breve ou distante, aquele evento. Então, comemorar é uma forma de trazer mais afeto para aquele instante. É muito importante isso mesmo, né? Quando a gente torna o cotidiano muito banal, muito assim, só uma sucessão de eventos e de tempo, aí a gente corre o perigo de esquecer de ter afeto naqueles momentos, né? E o afeto é que vem à nossa memória, é que nos sustenta, não tem jeito. Nós somos muito mais guiados, e aí a psicanálise nos mostrou isso há mais de 100 anos com Freud, muito mais pelos elementos inconscientes do que pelos elementos racionais. Aqueles elementos que pensamos logicamente. Não, o que nós lembramos mais é pelo afeto. E comemorar é uma forma de trazer o afeto coletivamente. Você falou aí, né, trazendo para a sua realidade como professor também, a questão dos alunos tirarem boas notas e acabam assim, né, acabam passando ali despercebido, porque eles, né, eu vou me incluir, na época que eu era aluna, eu achava que não era mais do que a minha obrigação, mas na verdade a gente não pode pensar assim, né, Renê? Exatamente, não pode. Às vezes tem alguns pais que erram nisso, né? Falam para os filhos, você não fez mais que a sua obrigação, porque eu estou aqui trabalhando, sustentando, e o seu trabalho é o estudo, né? Mas tudo bem, ele tem realmente que seguir as tarefas, fazer de forma responsável a sua atividade. Mas, muitas vezes, o ser humano, ele
faz de forma muito precária as suas tarefas, né? E quando ele faz de uma forma constante e bem, isso tem que ser aplaudido, porque tirar uma boa nota não é só aquela nota, é resultado de uma série de eventos até culminar naquele fato. E tudo na nossa vida a gente pode entender assim. Nada é muito instantâneo, nada, até mesmo, Vanessa, a gente pensa assim, uma pessoa que tem boas intuições, boas ideias. Veja, uma banda de música, né? O compositor lá, de repente, sentou debaixo da árvore, saiu aquela intuição e uma nova letra. Não é assim. A intuição é reflexo de uma série de eventos que, de repente, eles se auto-organizam e emergem como um novo, como criatividade. Então, tudo na nossa vida é reflexo de uma série de coisas, de eventos passados, que nós vamos vivendo e uma hora nós conseguimos organizar aquilo tudo ali, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, um filósofo do início do século XX, norte-americano, chamado Charles Peirce. Charles Peirce dizia que, além da indução e da dedução, existe uma outra forma de raciocínio, que é a abdução. O raciocínio abdutivo é o raciocínio de criatividade. É daquele A mais B, não surge só A ou B, ou A mais B, surge um C. De onde veio esse C? Esse C veio de uma organização dos fatos, só que não existia antes naqueles fatos. É algo além. É assim que a ciência consegue descobrir novas coisas, é assim que a arte também caminha, é assim que as intuições surgem. Então, a gente não tem que achar que uma nova ideia, que um sucesso, que uma virtude nossa é só daquele momento e não deve ser comemorado. Não, é uma série de eventos lá atrás, mesmo que sejam eventos que nós não damos conta. Nós nem lembramos que fizemos aquilo, que pensamos daquela maneira e chegamos a tal ponto agora. Mas aquilo ali existiu. É todo um processo, né, Exatamente. E quando a gente, né, deixa passar esses momentos de alegria ou esses momentos de celebração, é como se a gente desmerecesse mesmo aquilo que a gente fez ao longo de todo um caminhar, né? Exatamente. E aí a gente acha que é sempre o que nós fizemos, cai nesse risco muito comum hoje, Vanessa, de as pessoas acharem assim, então eu fiz mais que obrigação, eu fiz o que foi banal, eu não tenho nada de bom, eu sou pior do que os outros, que eu me comparo, por exemplo, pelas redes sociais. O que eu fiz aqui não vale porque o outro está fazendo muito mais. Eu fui num lugar no Brasil, o outro foi num lugar na América do Sul, o outro foi na Europa. O que vale é o que foi na Europa? Não. O que vale é o que eu fiz, eu que fiz. Isso que é importante celebrar. A gente considerar que, primeiro, aquilo que eu fiz foi fruto de uma trajetória e foi a minha marca. E não dá para comparar, porque, às vezes, aquilo que eu faço que parece muito simples vai gerar uma série de afetações positivas nas pessoas que a gente não tem ideia. Então, às vezes, um gesto simples é um gesto potente. A gente não pode esquecer disso. Eu costumo dizer, até um sorriso, né? Às vezes o sorriso hoje é tão assim, um sorriso sincero, né, e tal, espontâneo, é raro, mas potente demais. Então a gente precisa, não pode esquecer disso nunca, né? E comemorar sempre com gratuidade as coisas. E essa comemoração, né, celebrar esses momentos, acaba promovendo na gente uma autoconsciência também, né? Exato. Eu acho muito interessante isso, Vanessa, porque eu já fiz, assim, muitas coisas, né, tocando em muitas áreas de atuação, na teologia, na filosofia e na psicanálise. E é interessante que quando eu fiz a seleção na PUC, né, foi muito para professor, graças a Deus fui aprovado, estou lá hoje, eu tive essa sensação assim, quando a entrevistadora, que era uma psicóloga, foi me perguntando, eu fui fazendo algumas análises da minha trajetória. E é interessante porque nesse exercício você não fala só o seu êxito, você fala também o seu fracasso. Por que aquilo ali lá atrás não deu certo, né? E é muito importante a gente olhar para trás e ver, olha, não deu certo por uma série de fatores, coisas das circunstâncias, mas minhas também. Mas eu aprendi, eu estou aqui agora de outra forma e a vida é assim. Então, agradecer não só pelos acertos e pelas virtudes, mas pelos erros. O ser humano consegue ir para frente por causa dos erros, né? Então, a gente precisa olhar atento à realidade, nós mesmos, a nossa trajetória, não com saudosismo, mas com realismo.
para que a gente sempre agradeça o momento presente. Fato, como dizia Santo Agostinho, o que existe é o presente. O passado já não existe mais. O futuro ainda não existe. O presente é que está aqui para a gente. Então, a gente precisa agradecer o momento, o instante, né? Perfeito, Renê. É um assunto assim que renderia tranquilamente vários programas, uma conversa bem mais extensa, porque é necessário a gente aprender, né, a olhar com mais carinho para essa questão do celebrar coisas cotidianas, como você disse, né, porque é um reconhecimento do nosso esforço também. Sim, com certeza. Eu acho que o ser humano, Vanessa, caros telespectadores, hoje em dia a gente está esquecendo de olhar o copo cheio. Sim. A gente está se cobrando muito. As pessoas estão ansiosas, depressivas muitas vezes, tem uma série de razões para isso, mas nós não podemos nos cobrar tanto assim. Nós precisamos fazer boas coisas, qualificadas, que seja o nosso desejo, entender quem nós somos, mas o ser humano é um ser de vulnerabilidades. A gente não é super-homem, mulher maravilha, em momento algum. A gente pode errar e pode recomeçar e pode ser perdoado, inclusive, né? Então, é entender que apesar de todas as coisas negativas que a nossa vida apresenta, existe algo a mais. Existe a gratuidade, existe a graça, existe o perdão. Que a gente aprenda a celebrar cada vez mais. Renê, mais uma vez, muito obrigada. E semana que vem você está com a gente de novo. Com certeza, eu que agradeço, é um prazer sempre.